Amados do Pai, desejo a todos um dia muito abençoado. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Olhar de Jesus. O olhar é uma das características mais lindas do ser humano. Através do olhar demonstramos amor, compaixão, alegria, mas com o mesmo olhar demonstramos ódio, raiva, angústia e dor. Mas e o olhar de Jesus? Mesmo calado ou sem fazer qualquer expressão, Jesus marcava as pessoas que passavam por ele. Nós vamos ler em Lucas 22, 61, que fala: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Aqui nós conhecemos essa passagem que Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí ele ouve o galo cantar e nesse momento Pedro se lembra que Jesus tinha falado para ele que o galo cantaria e ele também negaria o Senhor. Foi nesse momento que o Senhor olhou para ele, fixou o olhar em Pedro e Pedro, naquela hora, ele sentiu que ele tinha também traído o Senhor. Mas aquele olhar, ele foi de confronto com Pedro, mas também foi um olhar de libertação. Pedro, naquele momento, ele saiu, chorou, pediu perdão. Com certeza ele pediu perdão ao Senhor. E depois da ressurreição, Jesus chegou para ele, conversou com ele, perguntou se ele amava mesmo o Senhor. E ali foi maravilhoso aquela libertação de Pedro. Então, meus queridos, eu quero falar que Pedro, em 2 ocasiões a Bíblia fala que Jesus olha para Pedro de maneira diferente. A primeira foi na sua chamada. Então, está escrito em João 1, 42, que fala: Então André levou Simão para conhecer Jesus. E olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, mas agora se chamará de Pedro. Olha aí, meus queridos, 2 vezes a Bíblia fala que Jesus olha para Pedro. Meus amados, a Bíblia fala que ao olhar a multidão, Jesus também teve compaixão de todas aquelas pessoas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus amou a cada um quando olhou para a multidão. No 2 Crônica está escrito, queridos, que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Quando nós temos um coração inteiramente dedicado ao Senhor, os olhos dele estão sempre, continuamente sobre nós. Jesus não fica nos olhando para encontrar defeitos ou ver coisas erradas que estamos fazendo. Mas seu olhar é de bondade, é de misericórdia e não de acusação. O olhar de Jesus nos confronta, nos faz enxergar o que realmente somos e ao mesmo tempo nos mostra o quanto somos amados por Ele. O Senhor Jesus, Ele olha para você, olha para mim, com seu olhar de misericórdia, seu olhar de bondade, de compaixão, não querendo nos acusar, não querendo dizer para nós: olha o que você faz de errado, olha o que você está fazendo. Mas não, Deus olha para nós com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, e quer nos ajudar, quer nos transformar, quer nos dar uma nova vida. Quer falar para nós assim: filho, eu te amo, eu estou te procurando, eu quero você perto de mim.
Então, meus queridos, não importa quais as circunstâncias da vida que estamos passando, que você está passando, você deve se lembrar que os olhos do Senhor estão sempre sobre você, não para te condenar, não para te acusar, mas para te salvar. Jesus tinha todos os motivos para acusar Pedro, para dizer: Pedro, quantas vezes nós estivemos juntos, eu te ensinei a minha palavra, eu falei com você, nós tivemos um momento de comunhão e você, na hora que eu mais precisei, você me negou. Não, Jesus não fez isso. Ele só com o olhar, ele fixou o olhar em Pedro. Pedro já entendeu todas essas coisas. Meus queridos, nós não somos melhores que Pedro. Pedro, ele negou o Senhor Jesus, mas também o Senhor falou com ele depois, explicou para ele a obra que ele tinha na vida dele, para que ele fosse ganhar as almas, fosse pescador de homens. E conosco, meus queridos, não é diferente. O Senhor quer nós pertinho dele, não importa o que nós temos feito, o importante é nós nos chegarmos a ele, pedimos perdão por tudo que temos desagradado o Senhor, e aí sim o Senhor fará de nós suas testemunhas. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos.